vamos lá, apostila 7. Aí ele vai mostrar organizações temporais de cenas e acontecimentos. Então, quando a gente vai escrever uma história, uma poesia, um texto, ele tem que ter começo, meio e fim. E cada personagem tem o seu espacinho, tem o seu lugarzinho no texto. Então, sempre quando você vai ler, o texto não pode ficar, você fala um assunto, depois você muda para o outro e assim vai, que é igual o nosso pensamento, porque às vezes a gente pensa mil e uma coisa ao mesmo tempo. Não é assim. Então nós temos que organizar o pensamento na hora de escrever também. No começo da história, eu conto, eu falo, eu apresento o personagem, eu apresento a minha história, eu apresento até o conflito. No meio da história, esse conflito ali, como que eu vou resolver, quais os caminhos que eu tenho, as possibilidades, tal. Já o final é o desfecho de tudo. Eu encerro aquele assunto, né? Eu faço ele fechar. A pessoa vai ler, vai entender, nossa, quem era, o que aconteceu e como resolveu, certo? Então você tem que, quando for escrever um texto, você tem que se organizar. Então sempre é legal fazer um rascunho, né? Colocar toda a sua ideia, depois ir organizando por parágrafos. É bem legal assim. Se você não fizer isso como hábito, você sempre vai ficar perdido no texto. Na hora que você for argumentar, contar, você se perde, você não sabe, porque você está bagunçado. Então, sempre quando a gente vai escrever um texto, eu faço um rascunho, colocando todinha a minha ideia, até eu conseguir organizar o pensamento e aí fazer ela certinha e bonitinha. Um outro segredo para leitura, para escrita, né, é a leitura. Se você lê bastante, você tem bastante ideia, você cria mais, você argumenta melhor, escolhe melhor temas e assim por diante. Então, o segredo é ler. Aí, pensando na atividade que você realiza durante o dia, do momento em que você levanta até na hora de dormir, quais são as atividades que você realiza? Pode ver que você tem uma rotina diária, de manhã, levanta, toma seu café, escova os dentes, né? Toma banho, não sei como que é o ritual de vocês, vai pra escola, tem o lanchinho, chega em casa, toma banho, descansa, almoça, descansa, tem um lazerzinho, faz atividades, um lanchinho, jantar e o final, né? É o começo, meio e fim, certinho. Aí a gente vai conhecer uma história super legal desse tigre. Ele é muito engraçado, essa história, é bem legal. Então leia ela, porque ele leva o maior susto, esse tigre. E é bem legal a situação que ele vive. Bom, então ele passa por todo um problema, só que ele sai correndo do consultório e ele tem que resolver a questão. Então ele apresenta o começo e o meio, o final vai ficar para você. Mas antes de você fazer seu final, ele vai te fazendo perguntas para você entender. O que aconteceu com o tigrito que o assustou? Por que ele estava triste? No 9º parágrafo do texto, há uma palavra escrita com todas as letras maiúsculas. Por que será que o autor usou esse recurso para você? Por que será? Então você vai colocar. Depois que você fez tudo isso, você vai escrever uma história. Crie uma nova história. É a sua história, tá? Ah, mas eu posso pensar, basear, fazer mais ou menos aquela original? Sim, eu posso, claro que eu posso. Mas quanto mais criatividade você usar, melhor. Essa atividade também a gente não vai conseguir corrigir em aula, por isso eu preciso que vocês postem, tá bom? Já da atividade da frente, que é o doutor Coelhudo, né? Imagina só, se ele liga para você pedindo um favor e que você escrevesse um texto para o tigrito apresentando sugestões para ele ser feliz. Então é bem simplesinho. Você vai colocar aí sugestões para ele, tá bom? É você, de acordo com a sua cabecinha. E aí você vai procurar saber as informações verdadeiras desse animal. Olha lá, então o nome científico dele, o habitat dele,
as características físicas dele, é ficha de leitura, lembrou? Nós fizemos isso na apostila 6. Ficha de leitura, você vai fazer uma ficha de leitura, que aí é um texto mais verdadeiro, né? Mais científico. Aí, só colorir, bem tranquilinho. E agora vem, ele vai apresentar uma ortografia, os 2 R's e os 2 S's, que nós já trabalhamos, já falamos sobre o sonzinho dessas 2 letras forte, e que quando eles estão, a gente vai separar a sílaba, a gente tem que deixar um para cada sílaba, tanto dos 2 S's quanto os 2 R's. Olha lá, aí ele faz, antes de tudo, que diferença você notou ao pronunciar a letra R quando você fala rato e carro? Tem bem diferença. Se você disse que não há diferença, acertou? Será? Mas o que quer dizer? Quer dizer que algumas letras se juntam em duplas, mas mesmo juntas tem apenas um sonzinho. Só que a diferença no ouvir é do rato e carro. Você vê que você fala forte, porque o rato lá no início, o R, também é forte. Todo início de palavra com R é forte, igualzinho quando você usa no meio 2 R's, tá? Mas olha lá a separação de carro e de progresso. Aí você lê essa fábulazinha aí em quadrinhos. Bem legal, bem legal. E depois você desenha o último quadrinho. Não se esqueça de desenhar o desfecho da história. Aí vem, qual fábula da história que o quadrinho faz referência? O pastor e o leão, a galinha dos ovos de ouro, a cigarra e a formiga, o lobo e o cordeiro. É só você olhar as figuras. Encontre na história palavras escritas com 2 S. Depois escreva aí e faça a divisão silábica. Tem 2 palavrinhas. Agora localize as palavras escritas com R e R da história. Escreva e faça a divisão silábica delas também. São 2 palavrinhas. Dê um final para a história em quadrinho, escrevendo na linha. Lá você desenhou, agora aqui você vai escrever, tá? E pode também desenhar. Você vai desenhar lá o final, mas dentro daquilo que você está escrevendo aí. Aí forme palavrinhas lá. Caro, carro. Moro, morro. Coro, corro. Careta, carreta. Era, erra. Carinho, carrinho. Encerra, encera, encerra. Aranha, arranha. E aí, complete as frases usando o RR para representar. O que eu uso? Usando o RR entre vogais para representar um som forte, como as palavras ferradura, barriga, carretel e marreco. E aí você vai procurar essas palavrinhas nesse diagrama aí. Nessa daí você vai separar sílabas e classificar a quantidade de sílabas. Então, 2 sílabas, dissílaba, 3 sílabas, trissílaba, 4 ou mais polissílaba, 1 monossílaba, que é outra cruzadinha para você fazer. Agora aí, gente, você vai lá no encarte, vai recortar e vai montar uma cena. Dá essa atividade aí, você vai montar a historinha 1 e a historinha 2, uma sequência. Olha bem que são 6 figuras, é 3 para a história 1 e 3 para a história 2, tá? Depois, a história 1 pode ter alguma alteração na ordem das cenas? Olha bem que não pode na história 1, mas na história 2 ela pode. Presta atenção. E aí, ele vai te dar um roteiro para você escrever no caderno. Vocês vão contar as mesmas histórias por escrito, a história que você colocou. Então, quem é o seu personagem? Escolhe um, ou a história 1 ou a história 2. E segue esse roteiro aí, escreve no caderninho e manda para mim. Tá bom? Bom trabalho, crianças. Ah, não, nós vamos fazer esse exercício proposto aí. Acho que todo mundo conhece essa história, né? Numerando de 1 a 4. Super fácil. Embaixo escreve, tá? É só